Eu vi cair o inimigo, eu vi a escuridão fugindo, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Creio em sinais e maravilhas e num poder que ressuscita, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Meu nome no céu escrito está. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Aqui estamos reunidos, por seu sangue somos limpos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito cantamos. Meu Deus, cumpre sua palavra. Meu Deus, cumpre sua palavra. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, que vivo estou. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Se você estiver pela primeira vez em um dos nossos R-Casas, que privilégio poder compartilhar da mensagem de Jesus, do Evangelho com você. Esse é um tempo muito especial ao qual nós compartilhamos experiências, oramos uns pelos outros. O R-Casa é esse lugar de comunhão, de cuidado, de acolhimento, esse lugar especial. Nesse domingo que se passou, nós começamos uma série muito legal e muito confrontadora, já estão falando sobre isso, que é a série Corações à Venda. E esse tema, ele foi sugerido porque nós estamos falando sobre dinheiro, sobre o lugar do dinheiro nas nossas vidas. E o fato é que Jesus nos ensina, nós já vamos fazer a leitura, que nós não podemos servir a dois senhores. E Jesus vai nos ensinando através do Evangelho, que o nosso coração pode ser transformado por causa do dinheiro. E isso é um problema muito grave para nós. Eu já quero encorajar, nós vamos ler agora o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 24, e vocês podem ler isso agora em grupo.
Bom, nós acabamos de fazer a leitura e dependendo da qual versão você leu aí no seu CR Casa, você viu que no versículo 24 nós vimos ali dizendo o seguinte: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Talvez você leu na versão Almeida e Corrigida ou alguma outra versão que diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa mensagem que nós falamos agora nesse domingo que se passou, nós falamos sobre Deus, dinheiro e o coração, nós tratamos um pouco sobre essa ideia que Jesus está compartilhando agora no Sermão do Monte. Sermão do Monte, dividido no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele vai falar um pouco e vai trazer algumas lições para nós vivermos conforme agrada o coração de Deus. Mas uma das coisas que Jesus está falando aí agora, ele está falando sobre dinheiro. E é interessante que Jesus aborda muitas vezes sobre dinheiro, falando até mesmo mais do que o céu e o inferno na Bíblia. E o que é interessante, que isso não quer dizer que Jesus estava focado exclusivamente no dinheiro, mas é que Jesus está falando sobre algo que transforma o nosso coração e que pode ocupar o trono do nosso coração. É interessante a gente olhar isso e compreender já nesse versículo 24, porque talvez você veio de alguma comunidade de fé ou de algum lugar que ensinou você que Mamon era um espírito maligno. Não, Mamon não é um espírito maligno e até olhando dentro da teologia ao qual nós cremos, nós entendemos que Mamon não é um demônio, Mamon é um sistema de valores. Tanto que a palavra Mamon no aramaico significa riqueza, posse, bens materiais e também dinheiro. Tanto que em algumas versões, se você olhar a palavra dinheiro está com um D maiúsculo, exatamente porque a ideia é trazer a ideia da divindade. O que nós entendemos é que Mamon é dinheiro elevado à condição de divindade. Ou seja, é quando o dinheiro se torna um Deus sobre as nossas vidas. E Jesus deixa claro isso, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a dois deuses. Ele está dizendo isso, ou seja, ou Deus reina ou o dinheiro reina, não tem meio termo. E a pergunta que ficou para nós respondermos nesse domingo que se passou é: o que o modo como lidamos com o dinheiro revela sobre o nosso coração? E o primeiro ponto que eu citei é que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Nós entendemos aqui que Jesus, ele não está condenando o planejamento, nem o trabalho e muito menos a prosperidade. Já quero deixar claro aqui uma coisa para você e para o seu CR Casa. Não é errado ser abençoado financeiramente. Não é errado viver uma prosperidade, ter recursos e poder desfrutar disso. Mas o ponto que Jesus está dizendo é sobre nós vivermos para esses tesouros acumulados na terra. O que ele está expondo aqui para nós é esse coração acumulador. O que ele está expondo aqui é essa forma como nós medimos a vida pelo que nós possuímos. Nesse domingo que passou, eu falei um pouco sobre a forma como nós vemos as pessoas. Então, quando alguém chega com um carrão, a gente olha e fala: olha, esse aí tá voando, esse aí sim tá vivendo uma boa vida. E quem disse de fato que essa pessoa está bem ou está vivendo bem apenas porque tem um carro novo? Quem disse que essa família é abençoada porque talvez está postando uma foto numa viagem internacional? Quantos e quantos problemas nós, pastores, trabalhamos em gabinetes pastorais, nos aconselhamentos, de pessoas que têm muito recurso, mas não têm absolutamente nada. Não tem uma família, não tem filhos abençoados, não tem a experiência de poder ter amigos. Quanto triste é isso? Achar que o que temos numa conta bancária define quem nós somos. Na cultura atual, tudo nos empurra para isso. E nós vemos isso, porque a cultura atual está nos expondo cada vez mais. Você precisa ter isso, você precisa ter o celular da época, o carro da época, as coisas da época, mas a gente percebe que quanto mais nós temos, mais nós queremos. E nós entendemos o porquê disso, porque o dinheiro nunca vai dizer chega, o dinheiro sempre diz só mais um pouco, dá para ter um pouquinho mais. Só que o Evangelho, ele nos chama para a gente lembrar que o dinheiro é uma ferramenta e não uma fonte. Quando nós entendemos que o dinheiro ele é um instrumento para nossas vidas, nós somos libertos, servimos com os nossos recursos, abençoamos, somos generosos. Agora, quando o dinheiro se torna o centro das nossas vidas, ele escraviza a gente. Talvez seja por isso que você pode estar passando noites mal dormidas. Talvez seja por isso que você hoje está ansioso. Não é por causa das coisas ao seu redor, mas é por causa desse dinheiro, desse Deus chamado dinheiro. Agora, a primeira pergunta que eu coloco aqui já para nós respondermos em grupo, e esse tema é muito interessante, eu queria que você abrisse seu coração, seja sincero para compartilhar. Por que é tão fácil confiar mais no dinheiro
do que em Deus? Responda isso agora em grupo. Bom, o fato é que o dinheiro, ele traz essa falsa liberdade de que nós conseguimos avançar, que nós conseguimos todas as coisas, mas nós entendemos biblicamente, o Evangelho nos propõe que a nossa confiança deve estar em Deus. É Ele que cuida do dia do amanhã. É Ele que cuida dos mínimos detalhes. O dinheiro pode ser essa ferramenta, ele pode ser um instrumento, mas ele não pode ser o Deus sobre as nossas vidas. Essa série vai tratar muito o nosso coração. Nós chegamos então no ponto 2 e nós vamos vendo que Jesus agora, ele continua, mas ele muda a metáfora. E agora ele vai falar sobre os nossos olhos, sobre como a gente enxerga o mundo. E é interessante que a gente vai entender aqui que o dinheiro, ele não apenas cega o coração, mas ele também distorce a nossa visão. E o segundo ponto é, o dinheiro revela o que realmente enxergamos. O versículo 22, vocês leram aí, diz, os olhos são como a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O versículo 23 diz, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. É interessante que Jesus está usando uma expressão do seu dia a dia, do seu povo, agora contextualizando a mensagem para essa realidade ao qual ele está ministrando ali no Sermão do Monte, porque na linguagem judaica, ter olhos bons significava ser generoso. Ter olhos maus significava ser ganancioso. O que Jesus está dizendo aqui, de uma forma muito resumida, é o seguinte, a maneira como você lida com o dinheiro demonstra o que há dentro de você. E aí ficou a pergunta para nós, qual é a luz que guia a nossa vida? Deus ou os nossos ganhos, os nossos lucros? Porque é muito possível nós frequentarmos uma igreja, cantar louvores, a gente fazer tudo isso e ainda assim ser orientado pelo bolso. Talvez você teve a infelicidade de participar de movimentos, igrejas que em algum momento da sua história ensinou que tudo tinha a ver com dinheiro. Talvez você ouviu pregações que usavam Deus como um meio de se obter o lucro nesse mundo. E que triste é isso, porque nós vemos um evangelho diluído, na verdade, um distanciamento do evangelho real, falando de coisas que não fazem sentido algum diante da palavra de Deus. Nós não temos igrejas para podermos ser prósperos, para poder colocar dinheiro no bolso. Nós frequentamos uma igreja para poder celebrar aquilo que Jesus já fez por nós e pelo maior ato de generosidade que houve na nossa história. O próprio Deus se esvaziando em Cristo Jesus, morrendo naquela cruz para nos salvar. Esse é o grande exemplo de generosidade que nós podemos ter e obter sobre as nossas vidas. E nós entendemos, até John Piper diz algo muito especial sobre generosidade. A generosidade não nos faz merecer a vida eterna, mas ela mostra onde está o nosso coração. O quanto generoso você é diante da obra de Deus, na sua igreja local, no seu ministério, na sua família, nas pessoas à sua volta. Você precisa responder hoje isso no seu coração. E o último ponto é que você só tem espaço para um trono. Você só tem espaço para um trono. Versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras versões, você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, aqui Jesus está dando uma declaração muito direta, que ele está dizendo o seguinte, que ele não está dizendo que é difícil servir a dois senhores. Ele não está dizendo, olha, vocês vão ter complicações ao servir os dois. Não, ele está dizendo o seguinte, é impossível. Não tem como servir a dois senhores. Porque aonde tiver dois senhores, vai haver divisão. Vai haver um problema. E um coração dividido é um coração infeliz. E nós concluímos essa mensagem entendendo e lembrando como nós podemos nos libertar então dessas amarras de Mamon, dessas amarras do dinheiro, dessa prisão da nossa sociedade que nos cerca de consumo, de compra, de lucro. Nós entendemos que só há uma maneira de vencer Mamon, adorando o Deus que entregou tudo. Adorando ao Deus que entregou tudo. Jesus não falou apenas sobre generosidade, Jesus viveu em sua vida generosidade, tanto que ele não acumula tesouros nessa terra, ele se esvaziou por nós. Na cruz, Jesus ele prova que a verdadeira riqueza não é no que nós guardamos, mas é naquilo que nós entregamos. Jesus entregou a vida por mim e por você.
E então, nós concluímos essa mensagem entendendo que Deus deseja, da minha vida, da sua vida, nós como igreja local, sermos mais generosos. E a generosidade passa pela nossa vida, pelo nosso tempo, mas passa também sobre o nosso bolso. E aqui eu queria propor uma última pergunta. Como o Evangelho muda a forma de enxergarmos o trabalho, as finanças e o consumo? Eu convido você a responder isso agora em grupo e eu passo a palavra aos nossos líderes, para que vocês possam ter esse tempo de comunhão, de oração, de generosidade, mas também de poder compartilhar mais experiências sobre tudo o que Deus tem feito. Eu quero encorajar você a estar aqui no próximo domingo, às 10 horas da manhã, 7 horas da noite, para nós continuarmos esse bate-papo. Convide mais pessoas. Você que faz parte dessa igreja local, você precisa viver isso de forma muito poderosa. E eu quero encorajar você, convide alguém essa semana, comece a orar por essa pessoa, para que domingo ele esteja conosco. Passo a palavra então aos nossos líderes, que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.